Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Mais uma terça-feira, né? Quem quiser botar sua água aí para magnetizar, fica à vontade. E assim, o que a gente tem para falar nessa terça, né? A minha ideia é falar de Maria de Nazaré, mas talvez eu até lembrei que a gente teria que até falar que, porque algumas pessoas, certa vez um amigo até me perguntou o que o Espiritismo tinha a ver com Jesus, ou Jesus com o Espiritismo, que ele vinha em uma palestra no Operários, sendo comentado sobre o Cristo, né? Então, o Espiritismo entende que ele é a terceira revelação e que essa terceira revelação é do próprio Cristo, é de Jesus. O Espiritismo entende que Jesus ele é o espírito mais evoluído que já passou pelo orbe terreno. Mas a gente entende que esse Cristo ele não é alguém, vamos se dizer, criado diferentemente por Deus. A gente entende que Deus queria igual a todos, né? Essa é uma lógica espírita. Deus cria constantemente e cria tudo e todos, e a partir de um mesmo ponto. E daí a gente vai dentro de algumas leis universais criadas pelo Pai Maior, por Deus, se desenvolvendo. E Jesus é o espírito que passou pela Terra, é mais desenvolvido assim nessa hierarquia, nessa evolução, dentro aonde hoje nós, seres humanos, encontramos o que podemos chamar da fase da razão, onde predomina a razão, ou deveria pelo menos predominar a razão, né? No animal predomina o instinto, no anjo já predomina o sentimento, e Jesus ainda, segundo a revista espírita, ele estaria em uma hierarquia ainda além dos anjos, né? Dos arcanjos, dos espíritos puros, ele estaria numa chamada de espíritos crísticos, que é uma escala ainda um pouco mais longa. Emmanuel nos diz que Jesus ajudou a talhar o orbe terreno, né? Ele concriou a Terra junto com a organização divina. Então, esse Cristo, ele realmente renasceu na Terra. A gente não, vamos dizer, apenas acredita. A gente sabe que ele renasceu aqui por uma necessidade de trazer ensinamentos a uma humanidade que necessitava e continua necessitando de ensinamentos, né? Ou talvez de estudar esses ensinamentos e começar a colocar em prática, porque a gente tem muitos ensinamentos aí, mas o difícil vamos dizer, tirar tempo para isso, né? Hoje a vida nos cobra tanto, e eu acho que já na época lá de Jesus já cobrava talvez dentro de um contexto muito diferente de sociedade, porque naquela época Jesus já dizia que a gente não devia se preocupar com as coisas da matéria, com os tesouros aqui da terra, e sim com os tesouros do céu, porque aqueles são perenes, né? O que Platão já dizia também, né? Na República. Então não é que Jesus dizia que não era importante, mas dizia que a gente não deveria se preocupar assim, em se preocupar mais com as coisas do espírito, que do mais as coisas vão acontecer. É o mais com menos esforço, né? Hoje a gente tem algumas lideranças, coaches, que já trabalham isso, é mais com menos esforço dá mais. Que na realidade quanto mais a gente corre atrás de alguma coisa, parece que mais aquilo foge da gente, igual um cachorro correndo atrás do seu próprio rabo, né? Então, quando a gente se tranquiliza e deixa as coisas acontecer, elas vêm, mas desde que a gente saiba o que quer também, para onde quer ir, né? Então, Jesus, como renasceu na Terra, ele precisou renascer como uma outra pessoa, formar o seu corpo físico aqui, né? Porque a gente não é um corpo, a gente é um espírito, é uma alma, muito além disso. Só que a gente está vestindo aqui um veículo físico de manifestação, como um astronauta que para ir lá para a Lua, que já foram, vamos se dizer, ele precisou vestir um traje, uma roupa espacial para poder estar caminhando lá. Alguém para mergulhar aí no oceano mais profundo e ficar tempo lá, ele bota um traje também. Então, assim, esse nosso corpo seria como um traje para o espírito poder estar se manifestando aqui no mundo físico. E esse corpo ele é tão denso, é tão difícil para o espírito ficar manifestado nele, que o sono à noite, o nosso descanso, é para a gente ter um afrouxamento desse corpo, porque o espírito não suportaria uma vida inteira preso ao corpo, porque à noite a gente se desloca, a gente sai em desdobramento ou viagem astral, né? Quem quiser procurar assuntos,
Nós temos aí Saulo Calderon, que fala muito sobre viagem astral, que é a mesma coisa que desdobramento, um nome um pouco mais novo apenas, né? Então Jesus precisou de uma mãe. E não foi assim, agora vai lá e nasce lá em qualquer pessoa, né? Qualquer mulher. Houve todo um processo de planejamento muito longo para isso. O Edson para renascer não foi também uma coisa assim que simplesmente joga lá e nasce em qualquer lugar. Não foi aleatório que eu nasci filho do Arnaldo, da Filomena, irmão da Silvia. Não foi aleatório que eu casei com a Gisele, que eu tive o Felipe de filho, né? Isso aí são tudo programações, são tudo planejamentos. Então são reencontros, muitas vezes por afetividade, outras vezes por necessidade, afetos, desafetos, mas são planejados. Agora, se a espiritualidade planeja o meu reencarne, imagina do Cristo. Então, eles precisaram para primeiro encontrar o Espírito, né? Que pudesse, que quisesse vir a receber o Cristo planetário. Porque Maria reencarnou, então, com essa missão de trazer o Cristo planetário para a Terra. E com isso eles precisaram primeiro já e aí procurar encontrar quais seriam os seus pais aqui, já, a genética, todo esse processo para que ela pudesse estar vindo à Terra, né? Porque o útero que Maria iria vir também, né? Então tudo isso já foi estudado. E nós temos um livro aí psicografado de João Nunes Maia pelo Espírito Miramês com o nome de Maria de Nazaré. É um livro lindíssimo, né? Quem quiser adquirir esse livro, ler, pegar emprestado, baixar na internet, né? Na nossa biblioteca, na Casa Espírita, a gente tem esse exemplar. Mas é um livro que conta a história desde que a espiritualidade superior começou a fazer na região aonde Maria de Nazaré deveria nascer toda uma limpeza atmosférica. Atmosférica que eu quero dizer que é uma limpeza astral do mundo extrafísico, né? Eles tiveram que fazer retirada de espíritos rebeldes, espíritos doentes, energias negativas, para que o ambiente tivesse um pouco mais próximo da evolução que comparada ao espírito de Maria que iria reencarnar. Então, Maria, ela é um espírito, a gente sabe que Jesus é o mais evoluído, mas talvez a gente poderia, que é eu dizendo, que talvez seria o segundo que a gente conheceu, um dos mais evoluídos aqui na Terra, né? E ela vem com essa grande missão. Então ela não nasce ao acaso, há toda uma preparação, há todo um desenvolvimento para que ela possa então aqui acolher aos braços, né, depois do ventre, Jesus. E daí tem todo aquele contexto de Maria de Nazaré ser virgem, né? Se fala muito pouco de José do pai, mas um papel que José já teve muito importante foi quando ele estava noivo de Maria e ela apareceu grávida. Se naquele momento, enquanto eles estão noivos, eles não tiveram ainda contato e ele e ela não tinham tido, e ela aparece grávida. Se ele denuncia Maria pela lei mosaica, ela seria apedrejada já, morta por apedrejamento, estando grávida do Cristo. E ele não o fez, né? Ele assumiu, né? Ele compreendeu lá, recebeu um anjo, um sonho que mostrou para ele que realmente isso era verdadeiro. E esse livro ele fala um pouco sobre a concepção de Maria. O interessante é que Miramês ele diz, se você tem a sua crença e você é feliz com ela, ótimo. Se você já não tem dúvida, né? Mas se você tem vontade de saber algo a mais diferente, esse livro traz algumas informações sobre a concepção. Esse livro fala que realmente José não teve o contato sexual com Maria para o nascimento do Cristo. É lógico que ele não fala do resto do casamento deles, como foi ou não foi, porque um contexto é que nós precisamos demistificar. O sexo não é algo negativo. Se Deus nos deu várias faculdades, e todas elas para o nosso proveito, de caminhar, ou de falar, ou de ver, porque a sexualidade iria ser algo nefasto ou algo ruim? Não, ele é algo lindo, ele é algo belo, ele é algo que dá vida. Só que então Miramês conta o porquê não houve, vamos dizer,
a concepção de José com Maria. Por que não houve isso? Então ele vai dizer o seguinte, é o livro, né? Como digo, Maria de Nazaré, não é que você tem que acreditar ou não, o Espiritismo ele também é filosofia no seu aspecto, e a filosofia ela tem que ter lógica e razão, mas para mim esse livro teve muita lógica e razão. Então a gente sabe que somos espíritos, como eu disse aqui, na fase da razão. Jesus já é crístico, depois da fase da razão é anjo, muito longe de nós, e Jesus está mais ainda. Mas nós já passamos por fases do Neandertal, né, para chegar no Homo sapiens. Nós temos hoje na Terra fósseis que nos mostram que a gente já teve seres humanos em desenvolvimento muito mais primitivo. Então, nessa escala de evolução, olhando para trás e agora do ponto de vista não teológico, mas científico, histórico, né? A gente pode dizer que nós, seres humanos, nós estamos prontos, que a gente continua em desenvolvimento e que um futuro muito longo e distante, a nossa raça deve assumir alguma forma diferente, a gente deve evoluir nesse processo, em milhões de anos, com certeza, ou milhares. Então, e outra coisa que Jesus fala também, que há muitas moradas na casa do Pai. E um dos 5 postulados espíritas é a pluralidade dos mundos habitados. Então, a gente entende o espírita também que todas as regiões do universo são habitáveis. Há mundos, é lógico, que estão em construção. Há mundos que estão aí em declínio também, que não podendo mais ter habitação. Mas todo mundo, ou ele tem habitação, ou ele teve, ou ele terá. Deus não faz as estrelas, os sóis, simplesmente para embelezar nossas noites. Então, nesse contexto, Miramês nos diz que foi trazido, ele fala até no livro, faz tempo que eu li esse livro, agora eu não fui buscar para pegar esses dados mais didáticos assim, mas que foi trazido de um outro sistema solar distante do nosso, a parte masculina, o espermatozoide, e que Maria de Nazaré então teve uma concepção, o que se faz hoje, vamos dizer, uma concepção, hoje nós temos, isso é tão simples que até um equino, uma égua, um gado, uma vaca, ela pode ter, vamos dizer, inseminação artificial, né? Então, nesse contexto, Miramês traz que naquela época isso foi feito. Ele detalha como foi feito, se foi anjo, se foi alienígena, se foi extraterrestre, ele não detalha isso. Mas o contexto é que, por quê? Porque o Jesus, ele é tão evoluído, ele tem um corpo tão sutil, porque nós temos também assim, nós não somos um corpo físico, mas nós temos um corpo espiritual. Então hoje aqui nesse momento, vocês olhando para mim, eu sou um ser trinário, ou você aí, você tem o corpo físico, você tem o corpo espiritual e você tem a alma. Então, entre o corpo físico e a alma, você tem o corpo sutil, que é aquele que desdobra. Quando o médium vê um espírito, ele não está vendo a alma, ele está vendo o perispírito, o corpo energético dele. Mas quanto mais evoluído, mais sutil é o corpo energético. E o de Jesus era tão sutil, ele é tão, que o nosso corpo físico dessa humanidade é muito grosseiro para ele. Ele não teria como habitar o nosso corpo. Seria é impossível, senão eles não teriam feito esse processo. Então, é por causa disso, e não por questões de que o sexo é impuro, ou tem que ser virgem, isso ou aquilo, não seria esse o contexto. O contexto é que Jesus precisava realmente uma concepção com um corpo um pouco melhorado. E ali a gente vai entender até algumas coisas. Pô, Jesus caminhava sobre as águas. Jesus, o corpo dele sumiu, vamos dizer, ele ressuscitou com um corpo sutil, com um corpo energético, em manifestação de materialização, conhecido como a gênere. Talvez estou falando de algumas nomenclaturas aqui, e que uma outra pessoa não está acostumada, mas é até um modo para fazer com que você busque estudar mais, e não apenas escute. Que você busque entender mais sobre a doutrina. A doutrina tem muito estudo, tem muito livro, né? Então, esse Chico Xavier, eles faziam experiências de materialização aqui no Brasil. Emmanuel se apresentou com o corpo energético dele, da época que ele era o senador romano, Públio Lentulus. Nós temos pessoas que tiveram contato junto nesse grupo durante anos de materializações, de cumprimentar espírito, de ter cheiro, de abraçar o espírito.
aonde esse espírito ele utilizava naquela sessão mediúnica o ectoplasma, a energia do médium que estava ali. Agora, se aquele grupo ali, aqui no Brasil, consegue fazer isso, Jesus, sendo governador do orbe terreno, é lógico que ele consegue buscar essa energia em outros âmbitos. Só que o corpo físico de Jesus que morreu, porque o que morre é apenas o corpo, até o corpo ele não deixa, a matéria não deixa de existir, o corpo deixa de existir porque ele se retransforma, ele volta a outros estados de matéria, porque a matéria não tem como se destruir a matéria, você a modifica, né? Você vai quebrando ela, ela vai indo em partículas, em átomos e bósons, e elétrons e prótons, né? E ela vai se transformando. Então, o corpo de Jesus, será que ele ainda precisava passar por um estado de decomposição, sendo comido por vermes? Ou talvez, em mundos mais evoluídos, eles podem ser que eles já têm uma questão que, a partir do momento que o espírito se desliga, aquele corpo se desmancha no prana. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas é uma boa reflexão. O Espiritismo ele é filosofia, ele é ciência. Em filosofia a gente busca refletir a partir daquilo que a gente tem. Então Maria de Nazaré, ela teria tido essa concepção, segundo Miramês, dentro desse contexto. Mas ela vem à Terra por amor à humanidade. Ela não vem por necessidade. E até hoje ela se mantém com os seus mantos azuis, ajudando no desenvolvimento da Terra. Ela podia ter ido embora para algum outro planeta, para algum outro orbe, como o próprio Bezerra de Menezes foi convidado para escolher outro mundo para morar e pediu para ficar aqui enquanto tivesse uma lágrima ainda na terra do cruzeiro. Então Maria está aí e ela está à frente, muito à frente, na busca dos suicidas. Muitas vezes o suicida é dito que não tem perdão. Épocas atrás, às vezes tinha que enterrar fora do cemitério porque ele tinha suicidado, né? Deus já perdoou cada pecado que a gente vai cometer. Porque pelo Espiritismo nem existe pecado, existe o certo e o errado. O certo te leva para um bom caminho, o errado para o negativo. Tudo tem ação, reação, causa e efeito. Mas o contexto do pecado, de cobrança de Deus, de punir, a gente não vê dessa forma. E não quero dizer que nós estamos certos enquanto espíritas comparado a outras crenças de teologia. Só que isso faz bem para a gente acreditar assim, isso no que a gente entende, né? E se o outro entende diferente, faz bem para ele, tá ótimo. E o que Maria quer? Maria, quem que ela acolhe? Quando a gente falou do suicida, será que precisa ser determinada religião? Será que precisa ser cristão? É lógico que não, né? Maria acolhe qualquer um, porque todos que estão aqui são filhos do Pai, filhos de Deus. E ela acolhe aquele que precisa de ajuda. Não importa o que a gente se diz, não importa, é aquele que precisa de ajuda, só que a gente precisa buscar essa ajuda. Então, o consolo do Espiritismo é que a gente tem tanta certeza que a vida continua, que a gente sofre quando o ente querido parte. Não tem como não sofrer. Do mesmo jeito que a gente sofre quando o ente querido vai passear também. E a gente fica muito tempo sem vê-lo, só que a gente sabe que em algum tempo pode vir de novo. Então a partida para a morte ela é mais sofrida, mas a gente tem certeza de que a vida continua, a gente tem certeza que tudo dá para ser resgatado, a gente tem certeza absoluta que Jesus está à frente do planeta Terra, que Maria está aí ainda cuidando da gente, num sentido de mãe realmente, porque mãe e pai, na realidade o pai ele traz a transição da energia da proteção, a mãe traz a energia do amor, do alimento, do afeto, não que um não possa dar o que o outro também dê, mas tem esse contexto, e Maria traz esse contexto do acolhimento, de fé. Então se você está passando por alguma dificuldade, peça a Maria, reze a ela, se conecte com ela, mas não da boca para fora, com o coração. Entregue sua dor a Maria. Deixe que ela leve. Não segure isso no coração, no peito, a amargura ou a mágoa, mas entregue a ela. Deixe que ela leve isso,
que ela vai levar, que vai ficar mais leve. Ninguém vai resolver os teus problemas. Não vai vir um milagre e simplesmente desfazer o que está feito. Mas vai ter muitas mãos a te erguer, a te dar força, a te trazer alimento, a te trazer uma água, a te trazer uma toalha no momento que você estiver suado demais, a lhe enxugar a face. Mas para isso nós precisamos também ter fé, ter confiança e saber que a vida futura prometida pelo Cristo não é uma utopia, ela é real. A vida futura no pós-vida, na vida após a vida, ela é real, ela é presente e para que ela aconteça a gente precisa morrer. E para a gente nascer a gente precisa morrer também. Então vida e morte caminham juntos de mãos dadas. A morte não é ruim, a vida não é ruim. Tudo que é feito por Deus é belo e é bom. E todos os processos que nós vemos no mundo são processos que Deus permite que aconteça. Então vamos escutar mais uma vez o nosso grande Paulo de Tarso, que nos dizia: em tudo dai graças, que com certeza o nosso peso ficará mais leve. Nosso boa noite, muito obrigado, fiquem bem.